Boa noite, pessoal. Professor Rodolfo me fala. Espero que todos estejam bem, com saúde, seja em casa, seja trabalhando, tá? O importante é estar bem. Pessoal, hoje o vídeo ele é da disciplina de projeto e configuração de redes, tá? Pessoal do técnico e MSI, mas todos são bem-vindos para estar participando, tá? Pré-requisito ter uma noção básica sobre a CLI do iOS da Cisco, tá bom? Então, um dos vídeos anteriores que eu falei de switch, tá? Eu mostro como utilizar a CLI da Cisco, tá bom? Pessoal, o tópico more de hoje, nós vamos falar aqui sobre roteadores, tá bom? Roteadores. Eu confesso que esse é um assunto dos mais interessantes, na minha opinião. Tá? O roteador, estudar os roteadores é um assunto muito legal, muito produtivo, porque nos ajuda a compreender um pouco sobre como a internet funciona. Tá? Os roteadores, digamos assim, são as células que fazem a internet funcionar. Tá? Se não fossem pelos roteadores, nós não teríamos a internet. Tá? E aí a primeira coisa que a gente precisa entender, precisa ficar claro, é a definição de roteador. Tá? Então, os alunos do técnico, eu acredito que já sabem esse conceito. Alguns alunos do ADS também já conhecem esse conceito, tá? Eu já trabalhei com eles na disciplina de rede de computadores, mas eu tenho certeza que a maioria aí das pessoas que está acompanhando deve ter esquecido, tá? Não se lembra, tá? E o pessoal do primeiro módulo também provavelmente não conhece, tá? Então é o seguinte, pessoal, aqui na figurinha eu tenho esse elemento aqui embaixo, né, da marca Intelbras, e provavelmente todos aqui chamaríamos ele de roteador, certo? E de fato esse equipamento ele é um roteador, tá? Não está errado chamarmos ele de roteador. No entanto, eu foco bastante isso com os alunos, de que esse equipamento, além de roteador, então ele é um roteador, mas além de roteador, ele também é um access point, ele também é um switch, ele também é um firewall, tá? E possivelmente ele pode ter outras funcionalidades, tá? Servidor de impressão, servidor de controle de acesso, tá? Ou seja, esse equipamento, além da função de roteador, ele concentra outras funções. Só que no dia a dia, nós chamamos ele simplesmente de roteador, roteador. E muitas vezes a gente chama ele de roteador e na nossa cabeça nós associamos o termo roteador com a funcionalidade desempenhada por um access point. Então, a função de um access point é interligar uma parte da rede que é cabeada com uma parte da rede que é sem fio. Tá? Então, tudo que está relacionado à rede sem fio, na verdade eu estou me referindo ao access point e não a um roteador. Tá? Então, qual é a função de um roteador? Então, primordialmente, a função de um roteador é interligar redes diferentes. Tá? Então, deixa eu escrever aqui. Então, um roteador, ele interliga redes diferentes. Tá? E quando eu estou falando redes diferentes, eu não estou me preocupando necessariamente com o meio físico de transmissão delas. Pode ser sem fio, pode ser com fio, tá? Pode ser fibra ótica, pode ser Ethernet, pode ser cabeamento telefônico. Não importa o meio físico de transmissão que essas redes estão transmitindo, tá?
A questão é que elas são redes distintas, elas possuem faixas de endereçamento diferentes, tá? Então, eu acho que é isso que caracteriza o roteador, tá? Bom, aqui eu tenho duas fotos, tá? Aqui são alguns roteadores empilhados, tá? São 3 equipamentos, aqui eu tenho apenas um, mas aqui são exemplos, né, de roteadores profissionais, tá, que eu vou utilizar aí dentro de empresas ou no caso de provedores de acesso à internet. Então, no caso dos ISPs, né, Internet Service Providers, eles não vão utilizar esse tipo aqui de equipamento, eles vão utilizar esse tipo de equipamento aqui, que é um equipamento mais robusto, né, que vai apresentar mais funcionalidades, permitir um tráfego maior de pacotes, né, se comparado a esses roteadores pequenos. Agora, obviamente, por que em casa nós temos instalado esse equipamento e não esse? Porque pro volume de tráfego que eu tenho em casa, esse equipamento é suficiente. Tá? Se eu comprar um equipamento desse para instalar em casa, vai funcionar? Vai funcionar. Só que eu estou comprando um ônibus para transportar uma família de 4 pessoas, né? Não dá. É desperdício de dinheiro e de recurso, tá? Então, dentro de ambientes empresariais ou provedores de acesso à internet, nós vamos utilizar equipamentos profissionais. E normalmente os roteadores, eles vão desempenhar aqui a função de roteador. Tá? Então esse equipamento ele não é access point, ele não é um switch. Tem alguns modelos que são, tá? Tem alguns modelos que é possível implementar switch aqui também, tá? Comutação de layer 2. Mas normalmente eles vão implementar exclusivamente a função de roteador, tá? Mesma coisa com firewall e as outras funcionalidades, tá? Bom, pessoal, então a gente tem que desassociar essa função do roteador, a funcionalidade do roteador, do que nós interpretamos aí como um access point, tá? Então são coisas diferentes. Então, só fazer um esquema rápido aqui. Eu vou... Imaginem que isso daqui seja a casa de vocês, tá? Então, conceitualmente, vocês vão ter aí equipamentos, né, que podem estar presentes no mesmo equipamento. Normalmente eles vão estar presentes. Então vocês vão ter um switch na casa de vocês, né? Esse switch ele pode conter aí 2, 4 portas de conexão, tá? E no switch vai estar interligado os equipamentos de uma rede cabeada. Então, por exemplo, lá o seu desktop, se vocês possuem um na casa de vocês, ele provavelmente está conectado na rede através de um switch. Então, conceitualmente, o que está conectado nesse switch também aqui é um access point. Access point, por quê? O que o access point vai fazer? Ele vai permitir que dispositivos sem fio, por exemplo, o seu smartphone, possa se conectar na rede, tá bom? Então o smartphone vai estar conectado aqui na sua rede através do access point e, por sua vez, o access point ele está conectado ao switch. Então perceba que o desktop pode conversar com o smartphone aqui por intermédio do switch e do access point, tá? E aí nós vamos ter um outro equipamento conectado aqui também na sua rede, tá? Que é o roteador. Tá? Então vamos fazer aqui uma representação de um roteador. Tá? Então nós representamos ele por esse símbolo. Então isso aqui é um roteador. É um roteador, eu vou colocar aqui, vamos definir uma interfacezinha aqui para todos eles, tá? Uma plaquinha de rede. Então um roteador,
ele está conectado ao switch, tá? Então, do ponto de vista do switch, o roteador ele é mais um host na rede, tá? Só que o roteador ele não possui apenas uma interface de rede, tá? Então, um roteador que possui apenas uma interface é um equipamento um tanto inútil, tá? O roteador ele vai possuir aí no mínimo 2 interfaces de rede, tá? Já explico o porquê. E aí, né, o roteador ele está ligado aqui na rede da casa de vocês, uma interface dele, e a outra interface ele está conectado na internet. Mais propriamente dito, na rede do seu provedor de acesso à internet, tá bom? Então, o que está acontecendo aqui? O roteador, é correto nós falarmos que o roteador ele está fazendo aqui o intercâmbio de pacotes entre a rede da sua casa e a rede do seu provedor de acesso à internet, consequentemente, a própria internet. Tá bom? Então, o roteador ele está conectado em 2 redes. Tá? Então, como é que ele faz esse intercâmbio? Muito simples. Ele está conectado nas 2 redes. Então, ele tem aqui uma interface que está conectada na rede da sua casa e a outra interface está conectada na rede do provedor. Tá? Aqui nesse exemplo, essa interface aqui, ó, essa interface provavelmente ela é uma interface Ethernet, tá? Então, vamos colocar aqui, ela é uma interface Ethernet. E essa outra interface aqui, pessoal, ela pode ser um infindável número de tecnologias, tá bom? Por exemplo, pode ser uma fibra, tá? Uma fibra ótica. Ela pode ser também uma interface, um cabeamento, fibra ótica, pode ser também telefone, pode ser um cabo de televisão, tá? Normalmente aqui o mais comum hoje em dia é se trabalhar com a fibra ótica, tá bom? Mas pode ser aí um número infindável de tecnologia. Poderia ser, por exemplo, tá? Uma conexão WiMAX, tá? Ou uma outra conexão 4G, tá bom? Poderia ser ali o seu provedor de acesso à internet poderia ser via rádio, né? Ou micro-ondas. Então, ou seja, eu não estou me preocupando necessariamente aqui com o meio físico de transmissão. Ele pode ser vários tipos. O importante é a gente distinguir que desse lado eu tenho uma rede e desse outro lado eu tenho uma outra rede, tá? E isso aqui, ele se caracteriza, essas 2 redes, elas se caracterizam pelo endereçamento delas. Então, por exemplo, vamos supor que essa interface aqui de rede, ela tenha um IP. Tá? Então, por exemplo, vamos dizer que o IP aqui dessa interface seja 192.168.0.1/24. Tá? Então, essa faixa de endereçamento, ela é da rede da sua casa. E essa outra interface aqui, ela possui um outro endereço IP, né? Então, por exemplo, sei lá, 199.45.63.5/24, por exemplo, tá? Então, esse IP aqui é o IP que o seu provedor de acesso à internet está te fornecendo, né? E esse aqui é o IP do seu roteador dentro da sua casa, tá bom? Então, são redes distintas, tá bom? Redes distintas. E o roteador, ele pertence às 2 redes.
E aqui um comentário interessante, né? No switch, as interfaces, né, não é possível atribuir um IP para as interfaces, né? Porque o switch ele é um equipamento de layer 2. Já o roteador, ele é um equipamento de layer, vou mudar aqui a cor, ele é um equipamento de layer 3, tá bom? Então, layer 3. Então, ele trabalha na camada de rede. Então, por isso, as interfaces do roteador possuem endereços IP, tá bom? Diferente do switch, tá? Então, a gente poderia dizer que o switch ele é um equipamento que vai interligar hosts, tá? Então, um computador, uma impressora, um access point, tá? O próprio roteador, tá? Então, o switch é um equipamento que interliga hosts. E o roteador, ele é um equipamento que interliga redes, tá? Então essa distinção é muito importante. Então são equipamentos distintos. Então, o roteador, não é questão de o roteador ser um equipamento melhor que o switch, os dois têm funcionalidades diferentes, tá? É questão de entender realmente a funcionalidade deles. Na casa de vocês, provavelmente, o que acontece? Isso aqui tudo, então vamos separar aqui em um quadrado, tudo isso é desempenhado pelo mesmo equipamento, tá bom? Então provavelmente tudo isso aqui trabalha, né, está alojado no mesmo equipamento, tá bom? Que nós chamamos, aí nós vamos chamar no dia a dia, até na hora de comprar ele, nós vamos chamar de roteador. Mas percebam que eu estou colocando aqui, né, as aspas, porque além de roteador ele possui outras funcionalidades. Ah, eu posso comprar tudo separado? Pode, mas talvez você esteja comprando algo que seja demais para sua necessidade. Tá? Agora, por exemplo, dentro de um ambiente empresarial, né, dentro de uma rede maior, convém eu separar essas funcionalidades em equipamentos diferentes, tá bom? Bom, vamos lá então. Aqui tem uma outra figurinha, tá? Só para ilustrar o conceito. Aqui eu estou usando o conceito para explicar a conexão da casa de vocês com a internet. Então são duas redes diferentes. Aqui, percebam que eu estou utilizando um roteador, tá? Então, aqui é um roteadorzinho também. E eu estou interligando aqui duas redes, tá? São duas redes distintas, mas não necessariamente eu estou falando da internet como nós conhecemos, tá? Então a internet aí, como você conhece, é a interligação de todas as redes em escala mundial. No entanto, o que eu tenho aqui, conceitualmente, isso daqui se chama assim uma internet. Isso aqui é uma internet. Internet, né? Por quê? Isso daqui é redes interconectadas. Então são duas redes que estão interconectadas. Então estão interconectadas pelo roteador, tá? Então o que eu tenho aqui é uma internet. Agora percebam que é uma internet com I minúsculo, tá bom? Agora quando eu falo da internet com I maiúsculo, isso daqui é redes interconectadas em escala global, tá bom? Então, o significado de internet não é rede internacional, tá? Isso não existe. É Interconnection Network, para ambos os casos. Interconnection Network, ou redes interconectadas, tá? Então, quando eu interligo duas ou mais redes, eu estou formando uma internet, tá? A ideia é nós fazermos simulações de internet no Packet Tracer, tá bom? Bom, deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Ixi, parece que meu software travou. Espera só um momentinho. Não, tá certo. Então, aqui eu tenho uma figura que é muito semelhante a essa figura aqui, tá bom? É idêntica. Aliás, aqui eu estou usando hub de um lado e switch de um outro, mas poderia ser switch dos dois lados, poderia ser hub dos dois lados, tanto faz, tá? Eu retirei essa figurinha da internet. Essa figura que eu retirei aqui, ela é uma figura
do Packet Tracer, tá bom? Então aqui eu também tenho dois, ó, percebam que aqui tem, na verdade, ele é um pouquinho diferente dessa figura aqui, né? Percebam que aqui eu tenho um roteador apenas. Aqui ó, um roteador, e aqui eu tenho dois roteadores. Dois roteadores. Bom, perguntinha para vocês, perguntinha simples. Bom, aliás, antes das perguntas, percebam que aqui, ó, eu tenho a legendinha com o endereço IP dos equipamentos. Tá? Então, esse computador 10.0.0.2, esse aqui 10.0.0.3. Né? Então, aqui a gente presume que o IP dessa rede seja 10.0.0/8. Tá? E aqui eu tenho o IP dos equipamentos, o 92.168.02, o 92.168.03, o 92.168.04. Aqui eu presumo que o IP dessa rede seja o 92.168.00/24. Percebam que os roteadores eles não têm IPs aqui, então nós vamos colocar os IPs daqui a pouco, tá? Mas esses aqui são os IPs das redes. Bom, pergunto para vocês aí, quantas redes eu tenho nessa figura? Então, tic-tac, 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 tic-tac. Quantas redes eu tenho na figurinha? Pensaram? Bom, eu tenho certeza que a maioria de vocês disse que existe duas redes nessa figura, certo? Vocês estão se referindo a essa rede e a essa outra rede aqui, tá? Mas, na verdade, nós temos três redes nessa figura, tá? Então, vamos numerar elas aqui. Então, essa aqui é a primeira rede, ok? Primeira rede. Essa aqui, então vamos circular elas aqui, tá? Vou circular essa aqui. Deixa eu mudar a cor. Aqui eu tenho a segunda rede. Aliás, o roteador também faz parte dessa rede, tá bom? Vamos mudar aqui um pouquinho. O roteador pertence à rede, coitado, vai ficar de fora. Então, beleza, aqui é a primeira rede e aqui é a segunda rede. Cadê a terceira rede? A terceira rede está aqui. Né? A terceira rede está aqui. Então, quando os roteadores, aqui nesse caso, eles estão se interconectando, eles formam uma rede também de comunicação. Tá? Nós podemos chamar essa rede aqui de subrede de comunicação. Subrede de comunicação. Agora, tomem cuidado com esse termo subrede, porque dá a impressão, dá uma associação com a máscara de subrede, e não é isso. É no sentido aqui, subrede, no sentido que essa rede ela está dando suporte à comunicação dessas outras redes aqui. Tá bom? Bom, então percebam que os roteadores, ó, cada um deles tem duas interfaces. Certo? Tem duas interfaces. Então, vamos fazer um exercício aqui. Vamos colocar um IP para essas interfaces. Né? Então, no caso dessa interface aqui, ó, dessa interface, que IP que eu posso estar colocando aqui? Né? Então, tem que ser um IP dessa rede, obviamente, tá? Porque ele está conectado aqui nessa rede, um IP dessa rede, que não esteja sendo utilizado. Tá? Então, 10.0.0.2, 10.0.0.3, poderíamos colocar o primeiro IP, né? 10.0.0.1. Então vamos escrever aqui 10.0.0.1, né? Aqui não está a máscara, tá? Mas eu sempre gosto de colocar a máscara na hora que eu vou escrever um IP, tá? Então a mesma coisa para esse outro aqui. Opa, não era para ter mudado, né? Então aqui a mesma coisa para esse outro aqui. Né? Então, essa interface ela faz parte, né, dessa rede. Tá? Então, vamos colocar um IP para ela aqui. Tá? Se vocês perceberem também, 92.168.02, 03, 04. Então, sobrou o 01, vamos colocar aqui. Ah, precisa ser o primeiro IP? Não, pode ser, poderia ser qualquer outro, tá? Não tem problema, desde que seja um IP que não esteja sendo utilizado. Normalmente, nós optamos por utilizar o primeiro IP da rede, tá bom? O primeiro IP, mas isso é só uma questão de costume, de padronização. Não é uma obrigação fazer isso,
tá? Bom, e aqui sobrou essa outra rede aqui, tá? Então, essa outra rede, nós temos que dar um endereçamento para ela, tá? Ela não está apontada aqui. Então, vamos colocar aqui que o endereço dessa rede vai ser, sei lá, 199.50.4.0 barra 24, por exemplo. Tá? E aí a gente vai colocar os IPs para essas interfaces aqui. Tá? Então, aqui e para cá. Então, dessa daqui pode ser 199.50.4.1/24. E essa daqui poderia ser a interface 199.50.4.2/24. Tá? Bom, então o que vai acontecer, pessoal? Como é que funciona aqui? Então colocamos aqui os IPs, tá? Todos os IPs. Aqui ficou verde, mas tudo bem. Vamos dizer que esse computador aqui, ó, esse computador, vamos colocar com uma cor diferente. Esse computador, ele deseja se comunicar com esse computador aqui. Tá? Como é que ele vai fazer isso? Primeiro, o computador, para ele, quando ele vai se comunicar com outro computador, né, ele vai analisar o endereço de destino. Então, ele vai olhar o endereço aqui de destino do computador, 192.168.0.2. O 192.168.0.2 é um IP da mesma rede dele? Obviamente que não. Né? Então, eles estão em redes diferentes. Porque se eles estivessem na mesma rede, o computador simplesmente encaminharia aqui os quadros ao switch e o switch se encarregaria de entregar, como a gente explicou nas aulas do switch. Tá? No caso, como ele está em redes diferentes, o que vai acontecer? Esse computador ele vai encaminhar o quadro para o seu roteador, que nós chamamos aqui de gateway padrão. Tá? Então, esse equipamento aqui, esse roteador, é o gateway. Então, gateway é portal, portão, tá? É portal, portão. Então, esse é o gateway dessa rede. Então, é o portão de saída e entrada dessa rede aqui. Então, eu preciso configurar nesse equipamento o gateway para ele, o gateway, né, dizendo, ó, o seu gateway é esse cara aqui, mais especificadamente esse IP. O seu gateway é 10.0.0.1. Toda vez que ele quiser comunicação com uma rede externa, ele vai mandar para o gateway. E aí o roteador, o que o roteador vai fazer? Ele vai encaminhar aqui o datagrama. Tá bom? Ele vai encaminhar aqui para o datagrama. Nesse esquema aqui tá fácil. O roteador ele vai entregar para esse roteador, né? E acabou. Aí o roteador daqui vai entregar para a rede de destino. Pronto. Né? Tá bem fácil aqui a comunicação nesse caso. Tá? E a mesma coisa, por exemplo, quando esse cara quiser mandar uma resposta para esse daqui, como é que ele vai fazer? Ele vai encaminhar para o seu gateway padrão. Quem que é o gateway dele? É esse cara. Né? É esse cara, mais especificadamente esse IP aqui, 192.168.0.1. Então ele vai encaminhar para o IP 192.168.0.1 e esse cara vai encaminhar para esse roteador e esse roteador vai encaminhar para cá. Tá bom? Então, imagine os roteadores como se fossem placas de trânsito em uma rodovia. Tá? Então, os datagramas, né, que fluem aqui pela rede, né, os pacotinhos que fluem pela rede, eles são como carros. Na hora que eles chegam em uma encruzilhada ali na rodovia, né, o datagrama, o que ele vai fazer? Ele é que nem o carro, né, que nem o motorista. Ele vai olhar a placa de trânsito e vai observar para onde que ele tem que ir. Tá bom? Então, aqui no roteador existe o que nós chamamos de tabela de roteamento. Tá? Então vamos escrever aqui
tabela de roteamento. Então, o que a tabela de roteamento faz? Ela indica aqui para o roteador como que ele deve encaminhar os pacotes, tá bom? Então no futuro a gente vai aprender a fazer essa tabela de roteamento. Não essa semana, tá? Mas na próxima semana a gente já vai fazer a tabela, escrever essa tabela de roteamento. A tabela de roteamento é como se fosse o sinal ali a placa de trânsito, né? Que vai guiar os datagramas, né? Como se fossem os carrinhos dentro das pistas, tá bom? Então, seria assim mais ou menos, né? Vamos dizer, entre aspas, tá? Pessoal, tô sendo bem lúdico com vocês aqui, tá? Mas na próxima semana a gente vai refinar isso aqui. O datagrama chega por aqui, tá? Aí a tabela de roteamento vai indicar para ele virar aqui para a direita, né? Então, o datagrama vai virar para cá, né? Na verdade não é bem assim, não é sentido direita, esquerda, para frente, não é nada disso, tá? Mas é só para a gente ilustrar um pouquinho o conceito para vocês, tá bom? Bom, então, beleza, vamos prosseguir aqui. Aqui eu tenho uma outra figura, tá? Nesse caso eu tenho 3 redes diferentes. São 3 redes diferentes. Aqui eu tenho os roteadores, aqui eu só vou passar bem rápido com vocês, tá? Então, 3 redes? Não. Vamos lá. Quantas redes eu tenho nessa figura? Vamos ver se vocês conseguem associar. Então vamos lá. Vamos circular aqui as redes pelo menos. Tá? Então aqui é uma rede. Tá? Então vou colocar aqui rede 1. Tá? Aqui ó, uma outra rede. Percebam que eu estou circulando bem no meio do roteador. Por quê? Porque ele pertence a mais de uma rede, tá? Rede 2. Aqui. Rede 3. Tá? E percebam que nesse caso aqui, ó, esse roteador com esse roteador e esse roteador com esse roteador, eles formam uma rede. Então sempre quando eu tenho a conexão de 2 roteadores, isso cria uma rede, tá? Então, aqui é uma rede, rede 4, e aqui é uma outra rede, rede 5. Ah, e esse aqui, ó, esse roteador está ligado com esse switch. Formou uma rede? Não, porque o switch ele é um equipamento de layer 2, tá? Ele não é um equipamento de layer 3. Então, não, nesse caso aqui eu não tenho uma rede, tá bom? Eu tenho uma rede aqui, tá? Do roteador com roteador, roteador com roteador, então são 2 redes diferentes. Cada rede aqui, pessoal, tem que ter uma faixa de endereçamento exclusiva, tá bom? Então, por exemplo, né, só dando um exemplo aqui para vocês. Isso aqui poderia ser a rede 11.0.0.0/8. Deixa eu colocar aqui em preto, né? Essa daqui poderia ser a rede 12.0.0.0/8. Essa daqui 13.0.0.0/8. Essa outra aqui, sei lá, 14.0.0. Deixa eu tirar daqui, vamos colocar aqui. 14.0.0.0/8. E aqui, opa, ixi, peraí, vamos mudar a cor daqui, né? Aqui e aqui, sei lá, 15.0.0.0/8, tá bom? Então, esse cenário aqui poderia ser um cenário possível, tá bom? Com 1, 2, 3, 4, 5 redes diferentes. Depois eu vou passar um exercício para vocês fazerem. Vocês vão me indicar quantas redes tem disponível ali para se fazer, tá? Bom, beleza. Então, vamos prosseguir. Bom, isso aqui já é a parte prática. Então, aqui foi um pouquinho de teoria para vocês, tá? Então, explicando um pouquinho do funcionamento do roteador. Óbvio, é muito mais complexo que isso. Foi só uma pequena introdução, tá? Pessoal, aqui eu tenho, então, o Packet Tracer, tá? E a gente vai criar
aqui no Packet Tracer um cenário parecido com esse aqui, tá bom? Parecido com esse aqui. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, parecido não, vamos acabar fazendo idêntico, tá? Então olha só, um switch aqui, um switch para cada rede, tá? Vamos colocar aqui, ó, um computador aqui, um computador aqui. A única diferença é que aqui, a única diferença aqui é que aqui eu tenho dois computadores conectados, né? E aqui eu vou fazer vou colocar um access point aqui dentro, tá? Então o access point ele tá aqui em Network Devices. Eu tenho aqui Wireless Devices. Vou colocar aqui um access point, tá? E aí eu vou interligar aqui esses equipamentos no switch. Então, vou ligar aqui. Fast Ethernet. Vou ligar aqui em qualquer interface. E a mesma coisa para o access point. Bom, já tinha colocado ali, vou colocar aqui. Pronto, né? Tá conectado. Então aqui a interface tá iniciando do switch, né? E aqui a gente vai colocar, pessoal, um tablet. Vou colocar aqui um tablet. Vocês vão perceber que já vai estabelecer conexão aqui com o access point. Pronto, tá? Então aqui eu tenho vou trazer isso aqui um pouquinho mais para cima. Aqui eu tenho uma redinha, tá? E desse lado nós vamos conectar aqui só com dois computadores mesmo, tá? Deixa eu fazer uma pausa, pessoal. Espera só um pouquinho. Aí, pessoal. Bom, então aqui vou ter uma redinha com apenas dois computadores, tá bom? E aqui com um computador e um tablet por esse access point. Bom, então o que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar um roteador para cada uma dessas redes, tá? Então, por exemplo, aqui na figura que a gente trabalhou, né, tinha um roteador para cada rede. Então, imaginem que, por exemplo, isso daqui fosse uma empresa com a sua filial. Então, uma empresa em São Paulo, por exemplo. Então, vamos escrever aqui. Uma empresa lá em São Paulo, com a sua filial no Rio de Janeiro. Vamos só mudar aqui a cor, né? Uma empresa em São Paulo, com a sua filial no Rio de Janeiro, tá? Esses roteadores aqui vai ficar um alocado na matriz em São Paulo e esse outro roteador vai ficar alocado no Rio de Janeiro, tá? E, bom, aqui no meio do caminho a gente está simplificando a infraestrutura. Nós estamos simplificando, porque, obviamente, não é um único cabo que sai de São Paulo e esse mesmo cabo chega lá no Rio de Janeiro. Não é assim que ocorre, tá? Esse cabo, na verdade, tá, por trás dele, tá, na realidade, teria ali provedores de acesso à internet, com roteadores intermediários no meio do caminho, possivelmente até switches ali no meio do caminho, tá? Então a infraestrutura é muito mais complexa, não é apenas um cabo. Mas como a gente está aqui preocupado com a configuração dos roteadores, nós podemos ignorar essa infraestrutura no meio do caminho, tá bom? Então isso também seria válido para a realidade. Então eu preciso configurar os meus roteadores. Eu não preciso configurar os roteadores que estão no meio do caminho, que são de responsabilidade do provedor, tá? Então eu vou configurar eles. E dependendo do caso, pessoal, dependendo do ambiente que vocês forem trabalhar, a configuração desses roteadores, eles também vão ser de responsabilidade do provedor de acesso à internet, tá bom? Agora, vamos imaginar que você esteja trabalhando
no provedor de acesso à internet. Então você vai ter que saber configurar os roteadores, tá bom? Então essa arquitetura que a gente escolheu aqui para trabalhar é justamente isso, tá? É um roteador conectado a um outro roteador aqui por um mesmo link, pelo mesmo cabo, vamos dizer assim. O que eu quero dizer é que na realidade isso não ocorre, tá? Então isso aqui é só um cenário para a gente treinar, para a gente estudar a configuração dos dois roteadores, tá bom? Bom, então vamos lá então. Eu vou colocar aqui. Bom, então vamos lá. Aqui nos dispositivos de rede, né, o primeiro elemento, Network Device, o primeiro elemento que aparece aqui, ó, é os roteadores. Tá bom? São os roteadores. Então aqui eu tenho vários modelinhos, tá? Eu vou utilizar aqui, pessoal, um modelo 2811, tá bom? Ou 2811. Então, 2811 desse lado, um para cá, e 2811 desse lado aqui, tá? Beleza. Então, agora eu vou fazer a conexão desses dois roteadores. Então, esse roteador vai ficar conectado aqui nessa rede e esse aqui vai ficar conectado aqui. Vamos lá, então. Vamos usar aqui. Então, esse roteador aqui, ou melhor, antes de fazer isso, pessoal, eu vou abrir aqui o roteador, esse aqui para a gente ilustrar, tá? E vou abrir, dar um zoom in aqui para a gente ver aqui, vamos dizer assim, a parte da frente dele. Então esse aqui seria a parte da frente e esse aqui seria a parte de trás, né? Então aqui tem um botão de on-off, né? Aqui tem algumas interfaces e tudo mais. Essa interface aqui, ó, não sei se vocês conseguem ler aí, tá escrito console, né? Entrada de console, para eu poder administrar o switch, igual a gente fazia lá com, administrar o roteador, igual a gente fazia lá com o switch, tá bom? A gente não vai utilizar ela, tá? O motivo da gente não utilizar é o mesmo do switch, porque a gente pode abrir aqui, ó, o CLI dele para administrar ele via de comando por aqui, tá? Mas um roteador real a gente teria que usar essa interface aqui, tá? Bom, aqui, pessoal, dá para observar que o roteador ele tem duas interfaces. São duas interfaces Ethernet, tá? E, bom, a gente vai utilizar uma dessas interfaces Ethernet aqui, deixa eu puxar para cá, uma dessas interfaces é para conectar aqui no switch, tá bom? E a outra, aqui quando a gente for interconectar os dois roteadores, nós vamos utilizar uma outra interface, que é a interface serial, tá bom? A interface serial ela não está aqui por padrão. Se vocês observarem, aqui eu tenho umas áreas em preto que são os meus slots para adicionar placas ao meu roteador, tá? Então, para fazer a conexão dos dois roteadores, nós vamos fazer uma conexão serial entre eles, tá bom? Porque é uma conexão que mais vai se aproximar aí da realidade que vocês vão encontrar se estivessem trabalhando com um roteador real. Só que, por padrão, esse aqui não vem com essa placa. Então a gente teria que instalar a placa aqui, tá bom? Então como é que eu instalo essa placa? Eu tenho que pegá-la aqui, uma delas aqui, no caso é essa daqui, ó, o IC1T, tá? O IC1T, que é uma interface serial, e instalar ela aqui, tá bom? Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou desligar o roteador, então desliguei, perceberam que a luzinha aqui ela apagou, tá? Vou desligar o roteador, vou pegar aqui a interface, eu posso pegar tanto por aqui quanto por aqui, tá? Vou pegar por aqui, ó, vou pegar ela aqui e vou colocar aqui no roteador. Então é só segurar e arrastar, soltar. Beleza, coloquei aqui, só uma, tá? Eu vou ligar ele, tá? Então essa interface serial aqui eu vou utilizar para conectar ao outro roteador, tá bom? Enquanto o roteador está ligando, eu vou fazer a mesma coisa com esse outro roteador aqui. Vou clicar nele, tá? Vou dar um zoom in,
Vou desligar aqui ele. Vou pegar ele aqui, ó, Wiki 1T, tá? Vou pegar ela, vou arrastar para cá e pronto, tá? Pronto. Agora eu vou ligar aqui, tá? E pronto. Agora o meu roteador, ele vai ter, tá? Então esse roteador aqui também, né? Como é que vai ser o esqueminha dele? É o mesmo esquema do outro lado. Uma dessas interfaces aqui eu vou utilizar para conectar aqui na rede local, uma interface Ethernet comum, tá? E essa interface serial aqui eu vou utilizar para conectar aqui entre esses dois roteadores. Pessoal, essa placa que eu acabei de adicionar aqui no meu roteador, na realidade ela seria essa placa aqui, tá? Tem uma plaquinha assim. Então aqui está a interface serial, tá? Então aqui está o slot, eu encaixo essa placa ali naquele slot lá do roteador e aí eu posso utilizar ela, tá? O cabo, aqui o cabo serial, ele tem essa porta aqui, tá bom? Ele tem essa porta e aqui tem um cabo para vocês terem uma ideia num saco, né? Então eu vou utilizar esse tipo de cabo aqui. Bom, opa, cancela, vou fechar não. Bom, então vamos lá então. Então agora eu vou fazer a conexão aqui. Como é que eu vou fazer a conexão? Eu vou pegar aqui o cabo direto, que é o cabo par trançado. Vou clicar aqui no roteador. E tirando a interface auxiliar e console, que é para administrar o roteador, né, eu tenho aqui 3 interfaces. Aquelas 2 interfaces Ethernet que eu mostrei para vocês e a interface serial que a gente acabou de adicionar. Então aqui no caso eu vou usar a Fast Ethernet 00 e vou conectar aqui no switch em qualquer porta. Tá? Vocês vão perceber que ela vai ficar vermelha, é normal isso. Tá? Vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado. Vou pegar aqui, interface Fast Ethernet, poderia ser 01 também, tanto faz, tá? 00 e vou ligar aqui no switch. Pronto. E agora eu vou fazer o link da conexão serial. Então, o cabo serial, nós vamos utilizar aqui, ó, esse aqui, ó, serial DCE. Serial DCE, tá? Tem o serial DCE e o DTE. A gente vai utilizar aqui o DCE. Agora, pessoal, é o seguinte. Em uma conexão serial, os dois lados aqui, eles não vão ser idênticos, tá bom? Um lado é o que nós chamamos de DCE e outro lado é o que nós chamamos de DTE. E o primeiro que nós conectarmos vai ser o DCE. Tá? Então, por exemplo, eu vou conectar aqui, ó. Então, conectei aqui, serial. Então, esse lado que eu acabei de escolher vai ser o DCE. Tá? Vou colar aqui na serial e pronto. Esse lado aqui, então, é o que nós vamos chamar de DCE. E esse lado é o lado DTE. Tá? Como que eu sei disso? Tá? Então, se eu deixar o mouse aqui em cima, vocês vão perceberam que tem um relógio que apareceu ali? Então, deixa eu ver se eu consigo deixar o mouse parado. Espera aí. Pronto. Então, perceberam? Ó, desapareceu. Espera aí, fica mais fácil. Talvez eu vim aqui em Options, Preference. Deixa eu ver se eu consigo. Always show port labels in logical space. Então, sempre mostrar o label das portas, né? Então, beleza. Fiz isso. Que legal. A janela que não está permitindo que seja fechada. Beleza. Pronto. Apertei um ESC. Bom, então percebam que aqui, ó, então eu fiz aquilo lá para ele mostrar o nome das interfaces aqui, tá bom? Então, por exemplo, o nome dessa interface aqui é SE0/3/0. Esse aqui também é SE de serial, né? SE03/0. Perceba que esse aqui tem um relógio, tá? Então, esse lado aqui
é o lado, deixa eu colocar aqui, esse lado aqui vai ser o lado DCE. DCE é Data Communication Equipment, né? Equipment. Tá, então esse aqui é o DC, esse é o DC. E esse outro aqui vai ser o DT, que é o Data Terminal Equipment. Tá? Bom, isso daqui, pessoal, eu já vou explicar um pouquinho a diferença dos dois aqui, tá? Por que tem essa diferença. Mas se fosse na realidade, como é que eu saberia? É fácil, tá? No cabo, o cabo serial, esse cabo aqui, ele vai ter uma legendinha, tá? Indicando, ó, esse lado é o DC aqui. Não sei se vocês conseguem ver, mas tá escrito, ó, DCE, né? De ponta cabeça, DCE. Então tem um lado que é DCE e outro lado que é o DTE, tá? Pessoal, é o seguinte, em uma comunicação serial, um dos lados ele tem que ficar responsável por enviar alguns parâmetros relacionados à comunicação, tá? Um desses parâmetros nós chamamos de clock, que é o relógio, tá? Então, se a gente não define um clock aqui na comunicação serial, ela simplesmente não ocorre, tá bom? Então, a gente precisa configurar esse parâmetro e somente do lado do DCE. Somente do lado do DCE. Do lado do DTE, eu não configuro o clock. Tá? Então, é isso. Em uma comunicação serial, eu tenho esses dois lados. E tem um lado que precisa aí orquestrar a comunicação serial. Tá? Esse lado que vai orquestrar a comunicação serial é o DCE. Tá bom? O lado DTE não faz isso. Não tem essa comunicação. Tá? Bom, então o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos configurar esses dois roteadores. Tá bom? Vamos configurar os dois roteadores. Só que hoje, exclusivamente hoje, nós só vamos configurar aqui, ó, essa comunicação. Essa comunicação aqui. Essa outra interface aqui, ó, desse roteador e essa outra interface desse roteador, nós vamos configurar semana que vem. Tá bom? Então, isso daqui, pessoal, esse link aqui entre esses dois roteadores formou uma rede. Tá? E nós vamos dizer que essa rede aqui vai ser a rede 199.0.0.0/24. Tá? Essa daqui é a rede que nós vamos configurar aqui. Tá? Então, por exemplo, esse IP aqui, vamos adicionar aqui uma legendinha aqui. Esse IP aqui pode ser o 99.0.0.1/24 e esse daqui pode ser o 199.0.0.2/24. Opa, cadê? Desapareceu. Vou colocar de novo. 199.0.0.2/24. Aí. Tá? Então, esse vai ser o IP dessa interface e esse vai ser o IP dessa interface aqui. Então, nós vamos configurar aqui essa conexão e por hoje vai ser só, tá? Pessoal, é o seguinte, já deu para ter percebido que o roteador não é um equipamento plug and play. Não é simplesmente eu plugar aqui os cabos e imaginar que vai ter comunicação. Tá? Não, isso não existe com o roteador. Tá? Então eu preciso obrigatoriamente fazer configuração em roteador. Bom, então como é que eu vou fazer isso? Eu vou clicar aqui no roteador, vou vir aqui na abinha CLI, tá? Esse roteador aqui, pessoal, então é o roteador, eu vou chamar ele de router 1. Vou mudar aqui a legendinha dele. Eu vou colocar em português, né? Roteador 1. E esse daqui vamos colocar de roteador
2. Bom, vamos lá então. Então, vou vir aqui na binha CLI, da mesma forma que eu fiz com o switch. Tá? A diferença é que aqui no início, ele vai aparecer uma mensagem dizendo que se a gente quer um auxílio na configuração, tá? Nós não queremos o auxílio. Vamos clicar em No, N. E pessoal, vocês vão perceber que a configuração, os comandos são muito semelhantes, para não dizer iguais, aos do switch. Porque é o mesmo sistema operacional que é executado aqui, tá? O mesmo sistema operacional que eu tenho lá no switch da Cisco é o mesmo sistema operacional que eu tenho nos roteadores da Cisco, que é o iOS, tá? Interconnection Operation System. Bom, então vamos lá. Eu vou entrar aqui no modo habilitado, então, modo Enable. Vou entrar no modo Configure Terminal, tá? Para ter acesso às configurações desse equipamento. E só para vocês verem, tá? Então até aqui é igual, né? Então, vamos alterar aqui o nome dele para roteador 1, tá? Então, hostname, roteador 1. Vamos deixar aqui. E vamos fazer a mesma coisa com esse aqui, tá? Então, o roteador 2, N, Enable, Configure Terminal, hostname, roteador 2. Pronto, tá? Então, alterei o nome dos dois roteadores. Tá, então, o primeiro comando que eu quero mostrar para vocês aqui, tá? É um comando, ele é um pouquinho diferente lá do switch. É um comando para a gente visualizar as configurações das interfaces de rede desse switch. Então, eu vou sair aqui do modo config e vou executar o comando show IP interface brief. Show IP interface brief. Tá? Então aqui, ó, eu vou ter as interfaces de rede que eu tenho instalado ali no meu roteador, tá? Tem aqui uma interface VLAN, uma interface virtual, mas as interfaces físicas elas estão listadas aqui. É a Fast Ethernet 00, 01 e a Serial 030, tá? Bom, vamos configurar então a interface serial 0/3/0. Então, como é que eu vou fazer isso? Vou entrar no modo de configuração. E aí eu vou entrar no modo de configuração da interface serial 0/3/0. Tá? Como é que eu faço isso? Eu vou usar o comando aqui, ó, interface serial 0/3/0. Tá? Poderia fazer isso, é o nome da interface, né? Agora eu posso abreviar o nome dela para, por exemplo, S 0/3/0, tá? Ou S, poderia colocar SE também assim, tá bom? Então são formas abreviadas de eu escrever o nome da interface. Eu sou uma pessoa meio estranha, tá, pessoal? Eu prefiro escrever por extenso, tá? Mas é porque eu sou professor, tá? Então acho que fica mais didático a gente entender, né, o nome pelo nome completo do que pelo nome abreviado, tá? Mas vocês podem escrever da maneira como vocês quiserem. Bom, então entrei no modo de configuração da interface serial 030, tá bom? Como é que eu sei disso? Alterou aqui, ó. Então estou no modo de configuração da interface. Então aqui eu vou alterar 4 parâmetros. Primeiro é a descrição dessa interface. Então eu vou aplicar uma descrição para ela, só uma descriçãozinha. Então, description, link para roteador 2, por exemplo. Link para roteador 2. Então, estou só adicionando aqui uma descrição para essa interface, tá bom? Nada demais. O segundo parâmetro, nós vamos definir a taxa do clock, tá? Para a interface serial. Então, lembrando, nós estamos configurando a interface que é a DCE, a interface DCE. Tá? Então, eu vou definir aqui a taxa de clock. Tá? Então, o comando é clock, tá? Se vocês colocarem interrogação, ou melhor, clock rate, tá? Clock rate. Se vocês colocarem a interrogação, vocês vão
vamos verificar aqui as taxas possíveis. Tá? Nós vamos colocar aqui a taxa de 56 mil. Pronto. Tá? Taxa de 56 mil. Pronto, então configurei o clock. Segundo parâmetro. Terceiro parâmetro, vou configurar o IP. Então, estou nessa interface e vou colocar o IP. Qual que vai ser o IP? 199.0.0.1/24. Então, é IP address 199.0.0.1, a máscara, né? Enter. Pronto. Configurei a taxa aqui do relógio, tá? Da interface serial. Configurei o IP na interface, então essa interface serial agora recebeu esse IP. E agora o último parâmetro, a gente vai ligar a interface, porque a interface está desligada, ó, ela está vermelhinha aqui, né? Está vermelha. Então nós vamos digitar agora no shutdown para ligar a interface. Então shutdown é desligar. Então quando eu coloco no, eu estou invertendo desligar, estou ligando a interface, tá? Pronto, a interface está configurada. Vou sair aqui também, tá? Vamos voltar para cá. Eu vou executar aquele comando copy running config startup config, tá? Então o que eu fiz aqui, só recapitulando, tá? Eu salvei as configurações do roteador, tá bom? É a mesma ideia do switch. Para quem tiver dúvida do que eu estou falando aqui, assistam os vídeos que eu falei do switch, tá? Mas estou salvando aqui as configurações que eu realizei nesse switch. Desculpa, nesse roteador. Beleza, configurei o roteador 1. Vocês perceberam que aqui ainda está vermelho, porque para ficar verde precisa estar ligada nos dois lados. Então agora eu vou configurar esse outro lado aqui. Então vou clicar aqui. Aqui a gente já está no modo de configuração do roteador 2, né? Vou entrar na interface serial para configurar e vamos colocar o IP, né? Nela, né? IP address 199.0.0.2 255.255.255.0 e vamos ligar a interface no shutdown. No shutdown. Você não configurou o clock. Novamente, o clock nós só configuramos do lado que é o DCE. Tá bom? Então, desse lado DTE eu não configuro o clock. Então, só configuro o IP e ativei a interface. E agora vai ser possível observar aqui, ó, que o link está ativo, certo? Bom, vamos fazer um teste de comunicação entre esses dois equipamentos então. Então vamos colocar aqui um pacotinho do ping, né? Daqui para cá vai dar sucesso. Daqui para cá também vai dar sucesso. Então, estabeleci comunicação entre os dois roteadores. E entre as redes, já está funcionando? Não, está faltando muita coisa aqui ainda. Tá? Tá faltando aqui a gente fazer uma... nem é possível. Tá faltando a gente configurar o IP nesses equipamentos. Tá faltando configurar o processo de roteamento. Tá faltando configurar essa outra interface aqui do roteador. Tá? Então tem muita coisa pelo caminho. A gente só conectou os roteadores entre si. Tá bom? Tem muita coisa ainda. Bom, a gente vai continuar então esse assunto na próxima semana, tá? E eu vou passar um exercício para vocês fazerem enquanto isso, tá? Eu vou passar um cenário e vocês vão trabalhar em cima desse cenário durante essa semana. Quem quiser, quem tiver interesse, obviamente, em estar exercitando o conteúdo que a gente viu aqui, tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Pessoal, desculpa, antes de encerrar, só uma coisinha rápida. Para quem está utilizando aquela versão web
provavelmente, talvez essa maneira aqui, essa conexão, se vocês não conseguirem fazer ela, vocês podem fazer a conexão com o Ethernet também, tá bom? Então, utilizem aqui a conexão com o Ethernet, não vai ter problema nenhum. Aí é só ignorar a parte do clock, tá bom? É só colocar o IP aqui ignorando a parte do clock. Beleza? Só isso para finalizar. Um abraço, tudo de bom para vocês.